querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Estão preparados para mais uma aula de matemática? Então, se não estiver preparado, corra aí. Pegue o seu material, o seu papel de anotação, o seu lápis e venha aqui comigo para mais esta aula. O que será que nós temos hoje na aula de matemática? Nós vamos trabalhar com os números naturais. Nós vamos trabalhar com esse conjunto que é tão importante na construção da matemática. Você se lembra do conjunto dos números naturais? Veja bem, nós temos aqui os números naturais. Quais são eles? Que números são chamados de números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 60, 974, 10.520. Esses são os números naturais. E eles são infinitos. Qualquer número formado aí pelos algarismos que a gente conhece, os 10 símbolos. Agora, alguém aí de casa pode estar pensando, Fabiana, o 0,2 é um número natural? Não, os números com vírgula não são números naturais, ok? Vamos conhecer esse conjunto. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N maiúscula. Geralmente com essa diferença aqui quando vai escrever, mas não tem problema você escrever um N normal, certo? Coloquei para vocês aqui até o 4, mas tem a reticência mostrando que é infinito. Nós também temos o conjunto dos números naturais não nulos. O que seria isso? Quem que é o elemento, que anula aí, que não faz diferença aqui? Seria o 0. Aqui, o conjunto que não tem o 0 é chamado de conjunto dos números naturais não nulos, ok? Dando continuidade, para trabalhar com esse conjunto, eu trouxe a reta numérica. Ela é muito utilizada. A gente tem uma reta onde o início é o 0 e aqui a sequência foi feita de 1 em 1. Nessa reta numérica, a gente percebe que ela vai ser aqui infinita nessa direção. Nós temos os números naturais e nós utilizamos a reta para quê? Para representar a sequência dos números naturais e nós também utilizamos para comparar e ordenar os números naturais. Muitas pessoas utilizam e mostra que facilita a ordenação, a comparação desses números. Quando você observa na reta numérica aqui, é fácil você perceber que o 2 é menor do que o 8. Por quê? Porque quanto mais distante do 0 o numeral estiver, maior ele será. Não é mesmo? Assim como a gente também pode ver aqui que está em ordem de 1 em 1. 0, 1, 2, 3. Colocar em ordem, O 3, o 5, o 7, os números ímpares. Essa representação na reta numérica é muito importante e nos facilita, nos ajuda. Nós podemos comparar os números naturais através destes símbolos. Aqui a gente tem o símbolo de maior que, o sinal de maior que. E temos o sinal de menor que. Algumas pessoas, para não confundir esses dois símbolos, faz o seguinte, Vem aqui, passa um risquinho nesse menor. Aliás, desculpa, nesse maior. E ele se torna um 7, ele assemelha-se a um 7. Por isso a gente fala que ele é o maior. E quando faz um risquinho aqui, aquele ali parece um 4. E aí, identifica com o símbolo de menor. Certo? Fácil? Gravaram aí na memória sinal de maior e de menor? Então, veja bem. Quando a gente tem aqui a reta, eu posso comparar e dizer o quê? Por exemplo, podemos falar que o 3 é o quê do 7? O 3 é menor que o 7. Assim como posso também falar que o 7 é maior que o 3. Entenderam? Alguma dúvida? Espero que não. Vocês são muito espertos. Vou continuar falando
de ordenação, de ordenar os números naturais, colocar em ordem, do menor para o maior ou do maior para o menor, o que a gente chama de ordem crescente. Como que é a ordem crescente? Ordem que cresce do menor para o maior. E eu posso também lembrar da ordem decrescente, do maior para o menor. Vejam bem, eu tenho aqui agora os números pares e ímpares. Ah, Fabiana, super tranquilo. Os pares são todos aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E os ímpares são todos aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, cuja casa da unidade tem aquele algarismo, não é mesmo? A gente pode, então, também trabalhar a questão de sucessor e de antecessor, dentro do conjunto dos números naturais que nós estamos falando. Quem que é o antecessor? Antecessor, a própria palavra nos indica, é o que vem antes. Isso mesmo, e para descobrir um número que vem antes, basta a gente subtrair 1. E o sucessor? Sucessor é aquele que vem depois. Para a gente encontrar o sucessor de um número, basta a gente somar mais 1. Vamos fazer aqui? Qual seria então o antecessor do 129? Quem que vem antes do 129? 129 menos 1 é igual a 128. Muito bem, olha, a gente está relacionando a casinha à ordem da unidade. E quem que vem depois do 129? Como que eu vou encontrar o sucessor? Eu vou somar mais 1. 129 mais 1 é 130. Eu tive que mudar a ordem da dezena porque aqui só podem ficar 9 unidades. Se eu somei mais 1, ficaram 10 unidades, o que a gente aumenta 1 na ordem da dezena. Tranquilo? Essa questão de sucessor e antecessor? Aproveitando, a gente pode até ver aqui que estes números são números consecutivos. Isto mesmo, um vem após o outro. Olha, isso, números consecutivos, você sabe o que é? Você conhece, você identifica números consecutivos? Ah, excelente! Como no exemplo anterior, números consecutivos são aqueles que vêm um após o outro. Exatamente. Eu posso falar aqui que 11, 12 e 13 são números consecutivos, um após o outro. Eu poderia também dizer que 20, 22 e 24 também são consecutivos, mas são consecutivos pares. A gente pode especificar um pouco mais esta questão de consecutivos pares e ímpares, ok? Continuando, eu trouxe para vocês a leitura e a escrita de um número natural. A gente aprende a ler um número natural e a escrever um número natural para facilitar o nosso dia a dia. Que número grande é esse, Fabiana? Como que eu faço a leitura? Eu tenho que me lembrar das classes, não é? Classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões. Isso mesmo, eu tenho que me lembrar das classes e esse número já está até separado assim de 3 em 3 no agrupamento. Ele tem quantas classes? Ele tem 4 classes e ele tem 11 ordens. É um número muito grande, realmente. Como que a gente vai ler? 15 bilhões, 823 milhões, 409 mil, 750. Assim, é a leitura mesmo desse numeral bem grande. A gente faz a leitura de acordo com as classes. Exatamente, olha, 15 bilhões, 823 milhões, 409 mil, 750. Vamos aqui para o próximo slide. Leitura, continuando, né? A leitura de um número natural e a sua escrita. Agora um número um pouco menor. De qualquer forma, a gente lê de acordo com a classe.
das unidades simples, dos milhares, dos milhões. Então, esse número seria lido de que forma? 12.508.319. Tranquilo para vocês? Então eu posso continuar. Mais um. Agora, eu trouxe este exemplo para a gente perceber o seguinte. Eu tenho aqui uma classe das unidades simples, dos milhares e dos milhões. Só que na classe dos milhares, nós temos todos os algarismos zero. Eu não faço a leitura daquela classe. Eu faço a leitura só da classe que tem numerais diferentes de zero. Se eu tenho uma classe composta toda por zero, eu não faço a leitura dela. Então, a gente tem que ler 19.578. Só. Essa classe não é lida, não é escrita. Tudo bem? Excelente? Então, bola para frente. Agora é aquela hora prazerosa. Vamos jogar? Vamos trabalhar este conteúdo de forma bem gostosa? Estão preparados? Então, como vai funcionar o jogo? Eu vou ler, tem as alternativas, você de casa escolhe a sua, eu logo em seguida vou selecionar e você confere se acertou. Eu espero que você acerte as 7 que estão aqui, hein? Vamos lá? Qual é a alternativa que apresenta a sequência de números naturais não nulo? Então, vocês têm aqui 3 alternativas, onde nós temos a representação dos números naturais não nulos. Veja bem, aqui nós temos o nulo? Temos o zero, não é verdade? Aqui nós temos o nulo e na alternativa C. Então, qual aqui eu devo marcar? Alternativa? Muito bem, alternativa B. Vamos para a próxima. O que nós temos aqui? Que comparação foi feita corretamente? Então, eu tenho 3 comparações. Letra A, 249. 229, esse símbolo é o de menor ou de maior? É menor. 249 é menor que 229? B, 1899 é maior que 2899? E a alternativa C, 12.041 é menor que 12.401? Como que eu comparo, Fabiana? Olhando ordem a ordem. E quando tem números repetidos, a gente vai vendo qual que não repete e depois compara o valor dos algarismos. Ou seja, qual a alternativa que está correta? É a alternativa C. Vamos aqui para o próximo desafio. Em que numeral o algarismo 7 tem maior valor relativo? Quanto que o 7 vale mais? Onde que o 7 vale mais? Alternativa A, alternativa B ou alternativa C? Quanto que o 7 vale aqui? 70.000, muito bem. E aqui? 7.000. E aqui? 700. Então, onde o 7 tem o maior valor relativo? Na alternativa A. Próximo desafio. É um número par. Muito fácil, Fabiana. Os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, nós só temos um par aqui, que é a alternativa excelente, B. O próximo, nós temos qual é o sucessor do antecessor de 10.999. Opa! Tem que fazer com calma para não equivocar. Eu quero o sucessor do antecessor de 10.099. 999, perdão. Qual é o antecessor de 10.999? Antecessor é o que vem antes. 10.998. E qual é o sucessor de 10.998? 10.999, não é mesmo? Vamos conferir. Acertamos. A penúltima, o que nós temos? Como que a gente lê esse numeral? Como se lê?
697? 69.071? 69.071? Tem ali 5 ordens? 6.971. Ah, Fabiana, alternativa C. Excelente. Próximo e último, vamos ver se a gente fechou aqui. Como se escreve 13.904 utilizando algarismos? Como que a gente, onde está escrito 13.904? Alternativa A, alternativa B ou alternativa C? Onde está escrito 13.904? Excelente! Vamos acertar o último aqui também e fechar o nosso jogo. E aí, vocês gostaram de jogar? Eu espero que sim. E tenho mais um desafio. Você aceita? Será que você consegue resolver esse desafio que eu trouxe? Pense aí, utilize o seu material que você está em mãos. Veja bem qual é o desafio que eu trouxe. A soma de 3 números naturais consecutivos ímpares é 165. Quais são esses números? E aí? Vamos selecionar as informações. Eu quero somar 3 números naturais consecutivos, ó. Então, eu quero somar 3 números naturais consecutivos ímpares. Eles precisam ser ímpares, cujo resultado é 165. Quais são os números que eu somei e que eu obtive 165? Se eu quisesse apenas 3 parcelas que somassem 165, seria muito fácil, não é verdade? Nós temos inúmeros numerais que somados dê 165, só que aqui tem uma especificidade, tem características diferenciadas, que são, primeiro, que esses números precisam ser consecutivos. Vocês se lembram o que é consecutivo? Aquele que vem um após o outro, ou 2 após o outro, mas seguindo aquela ordem, que no caso aqui, mais uma característica, ele tem que ser ímpar. Então, não pode ser qualquer número, né? Ou quaisquer números que eu coloque ali. Tem exatos 3 números que somados e que são ímpares e que são consecutivos e que deem 165. Já conseguiram? O que vocês fizeram para descobrir a resposta? Fizeram o quê? Ah, fizeram uma divisão. Pode ser. Vamos tentar? Divisão por quanto? Quantos numerais são? São 3? Então, vamos fazer. Vamos pegar o 165 e vamos dividir por 3. Quando a gente pega o 165 e divide por 3, 16 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. 16 eu tiro 15, sobra 1, não é mesmo? Vou descer o próximo, que é o 5. Outro 15 dividido por 3, que dá 5 novamente. E aí, 5 vezes 3, 15, sobrou o resultado 0. Excelente! Descobrimos que se todos fossem iguais, se eu estivesse somando 3 numerais iguais, 55 mais 55 mais 55, dá 165, só que eu quero consecutivos e ímpares. E aí, agora está a mágica, né? O desafio do problema. Esse 55, ele é o número do meio. Exato. Ele é aqui, ó, o número que está entre os outros dois. E para eu descobrir o antecessor e o sucessor, é só eu seguir a regrinha de ímpares, né? Quem que é o antecessor ímpar do 55? É o 53, não é o 54, que o 54 é antecessor, mas não é ímpar, né? Não é consecutivo ímpar. E quem que está após os 55 dentro dessa sequência de consecutivos e que seja ímpar também? Depois do 55, nós temos o 57.
Então, os 3 números que nós estávamos procurando, que são naturais, pertencem ao conjunto N, ao conjunto dos naturais, que são consecutivos, um vem após o outro, e que são ímpares, cuja soma é de 165, é o 53, 55 e 57. Vocês descobriram? Que bom, eu fico muito feliz. Assim, eu posso terminar a nossa aula, desejar a todos vocês bons estudos, agradecer também por você ter ficado aí. O meu muito obrigada. Um grande abraço e até a próxima.